E aí, o que a gente vai olhar? Né? A ritmicidade circadiana agora, durante a infância. Né? Como é? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de 3 crianças. Né? Aqui a criança, de um relógio, aqui o tempo da criança é diferente na primeira infância. Aqui é uma criança indígena, né, aqui numa rede. Aqui uma outra criança também indígena, aqui numa rede. Né? E como é que é o desenvolvimento, né, nesse primeiro momento. Né? Então, a primeira coisa que a gente observa, isso aqui é um gráfico, né, do Kleitman, da década de 60, né, e 3. Né? Então, o que o Kleitman fez foi fazer uma análise, né, aqui do ritmo. O que a gente tem aqui é que o que está escuro, né, é sono, né, o que é claro é que é a atividade. Aqui está invertido. Aqui eu tenho, né, as semanas após o nascimento. Então, aqui eu tenho primeira semana, segunda semana, terceira semana, até a 26ª semana. Né? Então, isso aqui, né, a gente tem vários meses. Né? Então, o que é que a gente tem? Isso aqui seria basicamente, né, aqui é o primeiro mês, aqui a gente não vê um ritmo circadiano, o segundo mês a gente não vê um ritmo circadiano, aqui no terceiro mês a gente vê a formação de um ritmo, e veja que vai consolidando aqui, né, a fase, né, de atividade, a fase de repouso, então aqui é a fase de atividade aqui durante o dia e a fase de sono aqui durante a noite, né? Veja, de 24, né, até aqui às 8, 9 horas da manhã, certo? E tendo vários episódios ainda de sono aqui durante. E o que é que a gente vê isso e como é que a gente interpreta, né? Então, em termos dos modelos experimentais, dos estudos com animais, a gente consegue demonstrar que nesta fase aqui, os osciladores circadianos já estão presentes e funcionando, né? Mas eles funcionam individualmente, não há um acoplamento entre eles. Então, cada tracinho desse aqui é como se tivesse um ritmo individual, né, para cada, né, neurônios ou grupo de neurônios. Com o desenvolvimento, na primeiro ano, você tem o desenvolvimento do acoplamento entre esses osciladores circadianos, e aí sim você tem o aparecimento da ritmicidade circadiana. Então, você tem a consolidação do sono noturno a partir do acoplamento. Esse acoplamento ele vai formar o ritmo. E é claro que tem vários fatores que estimulam a formação desse acoplamento. E um dos principais deles é a formação, né, do estímulo, né, da luz. A luz, né, estimula a formação desse acoplamento. Além do ritmo do sono e vigília, se a gente for olhar também o ritmo de temperatura, no início também, uma criança recém-nascida, ela não tem um ritmo claro. Né? Aqui são dias e aqui a temperatura. Veja que não tem uma oscilação clara circadiana. Já na terceira semana, que essa criança já tem um ritmo mais ou menos, e aqui, né, 1 ano e 2 meses depois, 3 meses depois, né, ele tem, né, um ritmo bem robusto da temperatura, né, com maior atividade, maior temperatura durante, né, o dia e menor temperatura durante, né, a noite, né, enquanto a criança está dormindo. Aqui a criança já tem um sono consolidado à noite. Isso tudo ocorre porque você tem o amadurecimento do mecanismo de acoplamento entre os osciladores, né, circadianos no núcleo supraquiasmático, neurônio, e também entre o núcleo supraquiasmático, né, e os osciladores periféricos. Agora o organismo inteiro já funciona a partir do primeiro ano como uma ritmicidade. Né? Então, o que vai ajudar, né, aqui este amadurecimento? Uma das coisas principais, todos os estudos com modelos animais, né, deixo isso muito claro, mostram que o que faz com que haja esse amadurecimento é a estimulação ambiental. Em primeiro lugar, a luz. E essa estimulação, principalmente, né, de uma forma periódica. Né? Se expor à luz durante o dia, se expor pouco à luz, né, durante a noite. A outra coisa também é a própria manipulação, né, do recém-nascido, os estímulos sensoriais como todos, som e etc. Tá? Então, a própria ativação dessa criança. Então, esse tipo, quando a gente olha aqui, né, este gráfico do Kleitman, ele é clássico. Ele mostra que no terceiro, né, mês é que essa criança começou a ter um ritmo circadiano estável do ciclo sono-vigília. Existem vários trabalhos, inclusive trabalhos brasileiros, que foram pioneiros a mostrar isso, né, trabalhos do grupo do professor Luiz Mena Barreto, da USP, né, o que ele mostrou que o que a gente vai chamar, né, o padrão circadiano do ciclo sono-vigília, ele se estabelece diferente conforme, né, a gestação, conforme o número do filho. Então, geralmente, o primeiro filho demora mais, em torno de 3, 4 meses, né?
e os outros filhos, o segundo, o terceiro, eles vão amadurecendo esse sistema mais rápido, né? Com muito mais. Então, o terceiro, o quarto filho, né? Com um mês, o ritmo já está totalmente sincronizado, o padrão de sono já está consolidado à noite, né? E o ritmo bem estabelecido. Isso sugere claramente que isso é uma questão comportamental. É claro que no primeiro filho, os pais, né, mãe, né, e pai, eles têm um cuidado muito grande, um pouco até às vezes exagerado com a criança. Então, eles fazem, acabam provocando que a criança seja exposta à luz, ao sol, né, durante o dia. Né? A casa geralmente tem muito, é silenciosa. Quando eu tenho um segundo filho, né, já é diferente. Os pais já aprenderam, né, já sabem que o cuidado não precisa ser tão excessivo, né, já tem uma outra criança em casa, então essa outra criança em casa já faz muito ruído, né, já precisa de mais atenção. Então, isso tudo vai fazendo que você tenha mais estimulação, né, na criança. Mas, né, há outras coisas que contribuem. Isso é um dado mostrando, né, que, em estudo, né, com roedores, dois fatores são fundamentais para o amadurecimento. Aqui está um exemplo do amadurecimento. Então, isso aqui é do P0, que a gente chama P0 e P6, é do dia pós-natal, a recém-nascido, né, e o pós-natal 6 dias depois. Depois de 10 dias a 20 dias e depois de 20 dias. E o que se demonstra, né, é que aqui seria, né, o filhote, né, esse filhote, o ajuste do filhote, ele depende, né, do mecanismo de sincronização pelo alimento, aqui, né, também do mecanismo, né, de interação aqui, e, é claro, do estímulo claro-escuro. Então, no início, nos primeiros dias, você tem o efeito da luz, mas o efeito da luz não é tão importante para ajustar aqui o relógio do feto, é principalmente aqui o contato físico, né, e a alimentação. Esse contato físico, né, e a alimentação, eles vão reduzindo gradualmente e a contribuição da luz vai se tornando mais importante ainda. Até que, quando, né, já está amadurecido totalmente, né, o sistema, a contribuição da luz no ajuste, na ritmicidade circadiana, ela é maior. Mas, né, então, eu tenho três fatores importantes. Né? O principal dele é a luz, né? Então, a exposição ao claro escuro. Segundo, a alimentação, a exposição à alimentação rítmica. Você não precisa ter uma ritmicidade constante. Né? Então, a criança nasce, ela tem um padrão, um ritmo de mais ou menos 4 horas, mas ela não precisa da mesma quantidade de alimento durante o dia e durante a noite. A gente precisa já ir preparando isso. E é claro, né, que também o próprio contato, né, social, o estímulo sensorial que você faz na criança, isso é importante. Esses dados estão principalmente nesses dois trabalhos, do Takahashi e do Hepat, que são bastante interessantes. Né? Então, o que a gente tem, né, é uma que eu vou chamar de uma coordenação da interação mãe, né, e filho. Isso é importante. Né? Então, você tem tanto da criança para a mãe, porque você tem, né, a criança chora, ela chama a atenção da mãe, ela desperta a mãe, etc. Você tem também da mãe para o filho, os estímulos sensoriais, a alimentação, e etc. E, na verdade, essa interação ela é fundamental para, né, manter a ritmicidade. Então, é importante que as mães entendam, né, que essa interação, tanto da criança com a mãe e da mãe com a criança, ela tem que ser periódica, ela tem que ser rítmica, ela tem que ter um padrão circadiano. A mãe não precisa, né, se policiar e até se maltratar algumas vezes e tentar fazer com que a atenção para a criança, ou interação com a criança, ou alimentação para a criança, seja a mesma ao longo das 24 horas. Ela já pode, já desde o primeiro dia, né, fazer uma variação circadiana. Né? Então, essa questão, né, que é fundamental, né, para ter esses ciclos de alimentação e não uma alimentação, né, ad libitum, como muitas mães, né, acabam fazendo, né, por falta, né, de experiência. E aí eu queria, por fim, chamar a atenção de vocês, mostrando essa figura, é que a criança dorme, né, ela dorme e acorda, né, aqui é uma criança dormindo tranquila, é uma criança que despertou por algum motivo, ou por fome, ou simplesmente porque teve um ruído qualquer. E aqui está uma mãe muito preocupada, né, porque a criança acordou e, geralmente, o que é que ocorre? A criança promove uma manipulação da mãe e faz isso aqui.
Então, a mãe despertou, veja, ela estava dormindo aqui ao lado do berço, ela despertou e pegou a criança no colo. Então, isso aqui gera, né, um vínculo entre a mãe e a criança, né, pode se condicionar a fazer isso, e ela faz isso constantemente, e aí toda noite, né, ela vai despertar, e isso, se a mãe continuar dando esse retorno, essa retroalimentação positiva, você dando prazer para a criança nesse aspecto noturno, igual que ela faz durante o dia, né, essa criança, né, ela não vai se ajustar ao ritmo, né, ela não vai consolidar o sono noturno. O que é que vai acontecer aqui é que a própria mãe então vai ter problemas, né, porque durante o dia ela vai ficar sonolenta, ela não vai conseguir interagir com a criança e isso gera, né, tanto prejuízo emocional para a criança, né, como para os pais. Hoje a gente já sabe que uma das coisas que facilita muito, né, é a alimentação. Né? A alimentação ela é importante e essa alimentação não só, né, no aspecto, né, da composição, mas principalmente que a alimentação ela respeite a ritmicidade, ok? Aí a gente sabe que criança tem problema. Essa frase aqui, meu filho troca o dia pela noite, né, ela tem várias pessoas que tentam, né, explicar e resolver esse problema. Né? Tem vários livros que falam disso, alguns com problemas, outros interessantes. O livro que eu mais gosto, né, é esse aqui, né, do Eduardo Stivil, que é um neurologista, né, infantil, né, de Barcelona, da Universidade de Barcelona. Né, esse aqui está escrito, né, Dormit Ninho, que está escrito em espanhol, porque essa é a edição que eu tenho, né, aqui no laboratório. E o que o Eduardo Stivil, ele escreveu esse livro junto com a Silvia é uma jornalista, né, o livro ele é bem escrito por causa da Silvia, né, o Eduardo só apenas propõe, né, um modelo, né, comportamental para ajustar a ritmicidade muito mais rápido. Então, esse ajuste, né, o que ele vai, que a mãe não precisa ter tanta preocupação, não querer fazer essa coisa constante e tal, e etc. Né? E a outra questão importante que eu queria chamar a atenção, que muita gente levanta, é: o bebê pode dormir na mesma cama que os pais? Sempre que me fazem essa pergunta, a minha resposta é: pode, e não tem problema nenhum. O problema é que quando isso ocorre, né, vai ser difícil a mãe, né, principalmente a mãe, querer abandonar o filho quando o filho cresce. Tem várias culturas que a criança dorme, né, com os pais sem problema nenhum. Então, isso, né, não prejudica. Né, e os pais, né, não amassam as crianças de jeito nenhum. Né. Então, uma coisa importante é permitir com que a criança tenha autonomia, né, durante o seu desenvolvimento e ela decida sair quando ela quiser. É claro que essa saída também pode ser estimulada pelos pais, mas os pais não precisam ficar, né, preocupados, no sentido, às vezes, culpado, porque a criança está dormindo no mesmo leito. Nós chamamos tecnicamente de colégio. Né?